O colesterol é um assunto complexo porque ele não é nem essa coisa terrível que, se tiver um pouco elevada, significa que você está condenado a morrer do coração, mas também não é, como às vezes circula nas redes sociais, uma coisa completamente inócua, e se seu colesterol tiver 400 não tem problema. Tá? Então, assim, as pessoas parecem não conseguir ter a nuance, tá certo? Então, vamos tentar... Aquela falta do meio termo. Do meio termo, é uma coisa binária, assim. Ou o colesterol é uma coisa terrível e eu tenho que fazer tudo para baixá-lo, nem que isso signifique comer exclusivamente arroz, batata, óleo de soja, ok? Só coisa sem colesterol e que não tem gordura. E aí eu vou ficar obeso, eu vou ficar diabético e eu vou... Mas tudo bem, meu colesterol eu vou morrer com colesterol bem baixinho, vou morrer cego, amputado, mas com colesterol bem baixinho. Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio nisso, tá certo? Então, se o colesterol for a única coisa que importa, a gente fica na situação que nós estamos, como sociedade hoje, onde a preocupação exclusiva com o colesterol que nós veremos é um marcador que não é tão importante assim, leva as pessoas a desenvolverem doenças relacionadas ao consumo excessivo de carboidrato, porque elas retiram completamente a gordura da dieta. Por outro lado, não é verdade a coisa que circula por aí de que o colesterol não tem nenhuma relação com doença cardiovascular e de que colesteróis elevadíssimos, na realidade, são bons para você. Não é assim, tá? Então, vamos tentar falar com nuance. A ideia de que um colesterol deve ser abaixo de 200, o colesterol total, que se for acima de 200 ele é alto e precisa ser tratado com remédio, não é real. Tá? Na realidade, se nós formos ver, em termos populacionais, a relação do colesterol com doença cardiovascular, pessoas com colesterol muito alto têm uma incidência maior de doença cardíaca. Pessoas com colesterol muito baixo também. Tá? É uma curva em U, ou em J, como se diz, ela não é linear. Tá? O ponto onde a mortalidade é menor, tá, é numa faixa que é acima de 200. Tá? Então, por que 200 foi estabelecido como o limite do normal? É uma resposta que eu não posso dar, porque eu acho que ela não existe, tá certo? Então eu tenho que perguntar... Alguém fez uma média? Será? Não, porque se fosse uma média, ela daria em torno de 220. Então, essa sua pergunta foi perfeita, porque assim, ó, em outras variáveis biológicas, o normal... aliás, média, né? A palavra normal já implica isso. É norma, é média, tá certo? Então assim, qual é o normal da glicose? Bom, a gente pega uma população de pessoas saudáveis, faz uma média e um desvio padrão. Então, a média é essa e bota desvio padrão para baixo, para cima, o normal é daqui até aqui. Tá? No colesterol, a média é baseada em médias, mas no colesterol não. A média é mais alta do que o normal. Por quê? Porque o normal não foi definido de forma biológica, o normal foi definido por um comitê. Esse comitê se reuniu em 2004, ele era composto por 9 membros. Destes 9 membros, 8 membros recebiam dinheiro da indústria, não sei se isso é relevante. E ali foi estabelecido que o normal deveria ser menor que 200. Ora, se o normal é menor do que a média, significa que mais da metade das pessoas vão ter que ser medicadas para atingir esse normal, tá certo? Bom, mas voltando. Então, a ideia de que tenha que ser assim menor que 200, ela vem do laboratório. Quando nós pegamos o resultado, está escrito ali, mas isso não tem base biológica. Tá? E não é verdade que quanto mais baixo, melhor. Isso não é verdade. Eu desafio as pessoas a olharem as tabelas, olharem as curvas, tem no site da Organização Mundial da Saúde, né? E verificar como de fato é uma curva em U. Nem muito baixo e nem muito alto é bom. Como, aliás, costuma ser verdade para a maioria das variáveis biológicas, tá certo? Pressão alta é ruim? Uma pressão muito baixa também é ruim. E se fosse verdade que quanto mais baixo, melhor, bom, então a pressão 0 por 0 devia ser a melhor de todas. Voltamos para o meio termo, né? Voltamos para o meio termo. Então, aí surgiram as frações, né? Tem o colesterol, ele pode ser visto, tem o LDL e o HDL. Tá? E se verificou que as pessoas que tinham o HDL mais alto, elas estavam mais protegidas contra a doença cardiovascular, e as que tinham o LDL mais alto tinham um risco maior.
Porém, quando as diretrizes alimentares foram estabelecidas, não se conhecia as frações ainda, só tinha o colesterol total. Hoje nós sabemos que se a gente comer uma dieta mais rica em gordura, o colesterol total sobe, mas muitas vezes o HDL sobe proporcionalmente mais. Tá? Então, aí o que eu quero dizer, e agora é a parte importante, assim, existem vários marcadores de risco. Tá? Não é um só que é importante. Então, por exemplo, um diabético que tem glicose alta, hemoglobina glicada alta, mas tem colesterol baixinho, ele tem um risco cardiovascular, em regra, maior do que um não diabético que tem o colesterol elevado. Tá? Então, assim, agora, provavelmente um diabético com colesterol muito alto terá um risco maior, porque os riscos se somam. Tá? Se nós formos olhar em estudos grandes, tá, que tentaram colocar em ordem vários desses fatores de risco para ver quais são os mais preditivos de doença cardiovascular, a gente vê, aqui eu vou querer que quem está nos vendo imagine assim, um gráfico onde eu tenho uma linha, tá, e o que fica para esse lado da linha é o que aumenta o risco, o que fica para esse lado diminui. Tá? Então, se nós vamos ler o colesterol total, ele está muito próximo daquela linha, quer dizer, ele tem muito pouco poder de predizer quem vai adoecer do coração ou não. O LDL está um pouquinho mais para cá, ele tem um poder preditivo um pouquinho maior. O HDL está bem para cá, quer dizer, o HDL alto é mais importante como diminuição do fator de risco do que o LDL alto é como aumento. Tá certo? Não é que o LDL não seja risco, é isso que eu preciso. Existe nuance. Um LDL alto não é o ideal, tá? Mas um HDL alto é mais importante do que um LDL alto. Tá? Depois nós temos ali também, junto do LDL, os triglicerídeos. Os triglicerídeos altos também são um fator de risco. Não é um troço espetacular, mas assim, tá ali. Tá? Aí a gente começa a ter algumas coisas compostas. Então, triglicerídeos dividido por HDL é um marcador de risco mais importante. Ele tem um poder de predizer risco maior. Tá? E quando nós temos o colesterol por HDL, colesterol total dividido por HDL, ele tem um poder de predizer muito maior do que o LDL isoladamente ou do que o HDL isoladamente. Então, essa métrica, dividir o colesterol total pelo HDL, é uma forma de ter uma ideia de qual é o risco cardiovascular. Tá? Então, se esse valor der abaixo de 4,5, tá, já é bem bom. Se der abaixo de 4, então é um espetáculo. Tá? Então, se a pessoa tiver um colesterol de 240 com um HDL de 70, né, se fazem a conta, ela vai ter um risco muito menor do que alguém que tem um colesterol de 180 e um HDL de 30. Olha, eu aqui já pensando nos últimos exames que eu fiz. Carol. Eu vou chegar em casa agora e vou dividir. Então, assim, eu acho... Todo mundo que assistir vai fazer isso. Eu vou escrever aqui no... eu espero estar conseguindo passar, assim, que existem nuances nisso aí, que nem sempre ter um colesterol alto para os padrões do que estão ali no papel do laboratório, acima de 200 é alto, nem sempre isso é ruim. Tá? Eu vou dar um outro exemplo que vai tornar mais claro. Tá? Vamos pegar aquela pessoa que tinha um colesterol total de 180 e um HDL de 30. Tá? O colesterol total, o nome diz total, ele abarca todos os outros tipos. Então esse 30 está dentro do 180. Se esse 30 passar para 70, por mudança de estilo de vida, por perda de peso, por dieta e exercício, eu vou ter aumentado 40 pontos, tá certo? Tá? Então de 180 vai ter passado para 220. Tá? Então o colesterol aumentou. Aí se você olhar grosseiramente... E agora o risco é muito menor, porque aumentou as custas de colesterol bom, de HDL. Mas olhando grosseiramente, nossa, pior ainda. Olha só, bem que estavam me dizendo que comer toda essa gordura ia aumentar o meu colesterol. Olha que aumentou e agora eu vou... Tá? Então as pessoas... Então é interessante dar uma olhada nos fatores de risco como um todo. E claro, vamos dizer assim que o LDL tenha subido um pouco com a dieta, tá? Assim, eu não acho que seja aceitável ter um LDL de 200, por exemplo. Um colesterol de 350. Acho que nesses casos é importante mudar, fazer estratégias na dieta, aquilo que eu chamo assim de uma dieta low carb de viés mediterrâneo. O que é isso?
vamos focar em azeite, gorduras insaturadas. Azeite, oliva, peixe, nozes, castanhas, abacate e tal. E menos carne vermelha, banha de porco, toucinho. Tá? Fazendo às vezes só essa mudança, a gente já consegue reverter essas alterações. Tá bom. Agora, se o LDL subiu um pouco, tá? O LDL era 100, agora está 130. Tá? Teoricamente isso representa um pequeno aumento de risco. Bom, mas o HDL subiu junto, isso representa uma diminuição de risco. Mas agora a gente tem que lembrar que não é só perfil lipídico que existe. Se eu perdi 10 centímetros de barriga no processo, isso é muito mais poderoso como preditor de risco cardiovascular do que tudo o que eu falei até agora. Tá? Então, assim, se eu pudesse botar naquela escala que eu falei para vocês, está aqui o risquinho. Então, eu tenho LDL, triglicerídeos, colesterol. Bom, perder centímetros de barriga é muito mais importante. Tá? Pegar um diabético e transformá-lo em um não diabético, isso é muito debatido, assim, o pessoal já nunca deixa de ser diabético. Sei lá, eu acho que às vezes é uma questão de semântica. Tá? Para mim, alguém que estava tendo que usar remédio para diabetes tinha açúcar alto e agora não usa mais remédio, tem exames normais, ele não tem mais o fenótipo do diabético, quer dizer, ele não expressa esse diabetes. Pode ser que ele nunca possa comer carboidrato como todo mundo, senão ele vai ficar diabético de novo. Tá? Mas o fato é que, vamos colocar assim, pelo menos o diabetes está em remissão. Colocar um diabetes em remissão reduz o risco cardiovascular muito mais do que qualquer elevação de LDL é capaz de aumentar o risco, tá certo? Então, a redução que eu tenho fazendo isso, tornando um diabético em remissão, jamais essa redução vai ser menor do que o aumento de risco que tem porque o colesterol aumentou. Tá? Certo? Então, a mensagem é essa, é integrar os fatores de risco todos. Por que se dá tanta ênfase no LDL, já que o LDL ele está meio próximo daquela linhazinha ali, ele é um preditor, ele não é um preditor bom assim, de doença cardiovascular, a gente falou, tem outros melhores. Por que será que se dá tanta ênfase no LDL? Vocês têm uma ideia? Assim? Não, nunca parei para pensar. Também não. Porque é o único que dá para baixar com remédio. E daí a gente volta naquela reunião lá de 2004. Exatamente. Viva a reunião tá? de 2004. Então, assim, ó. Resolveu todos os problemas do colesterol. Existem medicamentos que foram bolados para aumentar o HDL. Tá? Só que não funcionou. Tá? O HDL até aumentou. Sim, mas as pessoas morriam mais. Entendi. Então eles não podiam usar. Porque, na realidade, muitas vezes, quando a gente está olhando um exame de sangue, por exemplo, o HDL alto, a gente sabe que é uma coisa boa, tá? Mas é o HDL alto mudado por estilo de vida, que é uma coisa boa. Talvez nem seja o HDL que seja o que está protegendo, e sim o fato de que ele é um marcador de pessoas que têm pouca resistência à insulina. Isso é fato. Quando a gente tem menos resistência à insulina, o HDL tende a subir e os triglicerídeos tendem a baixar. Então, aquela relação que eu falei, triglicerídeos dividido por HDL, que também é bem preditora, ela no fundo é uma forma de avaliar a resistência à insulina, né? Também. Então, como a gente não dispõe de um remédio bom para aumentar o HDL que não mate as pessoas, de um remédio realmente eficaz para baixar triglicerídeos, tá? Então a grande coisa que nós podemos manipular com grande eficácia é o valor do LDL. Então o LDL tem que ser a coisa mais importante. Claro. Tá certo? Se a minha única ferramenta é um martelo, tudo é prego. Mais um negócio muito interessante sobre o colesterol que eu acho que a maioria não sabe. O colesterol, ele é um fator de risco maior em homens com menos de 55 anos. Tá? Ele nunca foi um fator de risco muito importante em mulheres. Tá? Especialmente em mulheres, em pessoas mais velhas, e especialmente em mulheres mais velhas. Tá? Então, vamos lá. Se a gente olhar em mulheres, especialmente com mais de 50 anos de idade, em muitos estudos populacionais, o colesterol tem uma relação, colesterol total, tem uma relação inversa com a mortalidade. Olha. Tá? Então, aquelas pessoas que têm colesterol mais alto morrem menos. Nós podemos especular o dia inteiro aqui do porquê, mas isso é fato. Tá? E segundo, em idosos, e aí tem vários estudos, não é um só, não é aquela coisa assim, o Soto pegou e escolheu um único estudo que é para provar essa visão diferente assim que ele tem. Não. Vários estudos em idosos mostrando que quanto maior o colesterol total do idoso, isso é um preditor de longevidade. Olha só. Tá? Então, aquelas pessoas que vivem mais têm colesterol mais alto.
Tá? Então, quer dizer, quando eu vejo um monte de idosos usando colesterol, especialmente mulheres idosas, porque aí é duplamente estranho, né? Porque as mulheres tendem a ter melhores desfechos com colesterol um pouco mais alto. Idosos tendem a ter desfecho melhor com colesterol mais alto. Então, mulheres idosas tomando remédio para colesterol... É um uso que hoje é quase indiscriminado, que né? é a grande quantidade das pessoas que usam. São pessoas que estão usando para tratar um número no papel. Sim, elas não são doentes. Para ganhar 10 no exame. Para ganhar 10 no exame com estrelinha, tá? Para ter ali o colesterol ser menor que 200, tá? Então, aí assim, ó, a evidência é muito fraca. Tá? Porque o que a gente vê é o seguinte, em números absolutos, nessa situação, em pessoas que não são doentes, a redução é de não mais do que 1% no risco cardiovascular. Eu estou falando só no risco cardiovascular, porque se nós falarmos em mortalidade total, a maioria dos estudos não mostra nenhum benefício. Quer dizer, se a pessoa usar aquele remédio ou não, a chance dela estar viva em 5 ou 10 anos é a mesma. Ok? Mãe, por favor, escuta isso aqui. Então, sua mãe toma. Minha mãe toma e ela é a que quer 10 no exame. Nós não queremos aqui... Ó, isso é importante. É um vídeo que a gente não quer assim que as pessoas decidam por que ouviram isso aqui, então eu não vou mais tomar meu remédio. Não largue seu remédio sem falar com o médico. O que eu acho? O que eu sugiro? Que você discuta isso com o seu médico e diga, olha, qual é o meu risco cardiovascular e o quanto que ele diminui, mas não, pessoal, não é risco relativo, é risco absoluto. Posso explicar rapidinho o que é a diferença? Deve. Tá? Se eu comprar 2 bilhetes de loteria, eu tenho uma chance pequenininha de ganhar. Se eu comprar 3 bilhetes de loteria, eu continuo tendo uma chance bem pequenininha de ganhar. Mas quem comprou 2 bilhetes de loteria tem 33% a menos de chance de ganhar. Ok? Sim. Isso significa que quem comprou 3 bilhetes vai ganhar? Não. Isso significa que quem comprou 2 bilhetes não vai ganhar? Não vai mesmo. Isso, certeza. Tá certo? Então, assim, se eu tenho uma coisa que é muito pequena, reduzir ela em 33% ou aumentar ela em 50% é irrelevante. Se eu pegar o cara que tem 2 bilhetes, agora ele compra mais 2, ele vai ter 4 bilhetes. Ele tem 100% mais chance de acertar na loteria. Ele vai ganhar? Não. Tá? Porque assim, ó, a chance de acertar na Mega Sena é 0,00002%. Tá? Então, se eu comprar 2 bilhetes, vira 0,00004%. Ou seja, eu não vou ganhar igual. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Dizer que aumentou 30%, que diminuiu 40%, isso é risco relativo, isso não interessa. Precisa saber o risco absoluto. Tá? Então, se eu tenho 2% de chance de ter um evento cardiovascular em 10 anos, e se eu tomar um remédio e isso reduzir de 2% para 1%, significa que eu reduzi em 50% o meu risco cardiovascular, mas isso é risco relativo que não me interessa. Em risco absoluto, a redução foi de 1%. O que significa isso? Significa que 100 pessoas precisam tomar aquele remédio por 10 anos para que uma se beneficie, as outras 99 não irão se beneficiar. Então, o estudo científico não está mentindo. Existe uma redução de risco, ok? Só que a magnitude dessa redução é muito pequena. Tá? Então, o que a pessoa deve fazer? Ela deve, munida dessa informação, discutir com o seu médico. Eu quero saber qual é o tamanho do meu risco e o quanto que esse risco diminui tomando remédio. Se o médico não souber a resposta, ou se ele se recusar a ter essa conversa, não é o único médico da cidade. Claro que não. Tá a gente sempre pode mudar, o paciente tem o direito de obter essa informação e tomar uma decisão compartilhada com o seu médico. Hoje em dia é assim que a gente faz. Tá? Se eu vou propor um tratamento para o meu paciente, eu explico para ele os prós, os contras, ok? E a decisão ela é compartilhada. Existe uma cumplicidade entre o paciente e o médico. Nós vamos assumir o risco juntos. Ok? O paciente é o dono do seu corpo, da sua saúde. Ele tem que entender por que ele está usando aquele remédio. Agora, se a resposta é assim, não, eu estou lhe dando esse remédio porque o seu colesterol é alto. Não, mas isso não é resposta. Porque sim. Isso não é resposta. Tá? Porque, assim, eu quero saber o seguinte, isso vai me ajudar a viver mais e melhor? É isso que o paciente tem que saber. Se a resposta for sim, eu vou dar um exemplo onde ela é sim, vou dar o exemplo de novo. A pessoa fez uma ponte safena, ok?
porque ela infartou, ficou com um pedaço do coração que não funciona mais, tem uma isquemia lá, ela fez uma ponte de safena e tal, e ela tem colesterol alto, e ela agora usa remédio. Então, bom, aí o cardiologista vai explicar, olha, a senhora tem um risco muito grande de ter um segundo evento. Tá? Na faixa de, vamos dizer, 30% nos próximos 5 anos. E se nós reduzirmos em 25% isso, é uma redução significativa, uma chance grande da senhora poder ver seus netos crescerem e se formarem. Real, tá? né? É real. Real. Então, assim, essas medicações, elas não são inúteis, elas não são totais venenos, não é isso? Agora, elas têm sim efeitos colaterais. Se entupir de remédio só para ficar com o exame bonitinho... 1 em cada 10 pessoas que usa estatina vai ter sintomas musculares, tá? Que podem ser desde dores muito intensas, até mesmo uma diminuição na capacidade de realizar exercício físico. Nossa. O que acaba, vamos dizer, ajudando por um lado e prejudicando por outro. Existe um percentual pequeno de pessoas que usam estatinas que vão desenvolver diabetes por causa da estatina. Isso está comprovado em vários estudos. Tá? É um percentual pequeno, mas veja bem, se o benefício que eu vou ter também é pequeno, será? Não compensa. Então eu tenho que ter um benefício grande. Sim, para eu aceitar um risco mesmo que pequeno. Exatamente. Agora, se eu tenho um risco pequeno, mas um benefício pequeno, eu tenho o direito de discutir com o meu médico se isso é a melhor opção para mim. Tem uma coisa que me ocorreu agora, que eu escuto muito, pessoas da minha faixa etária, 30 e poucos, 40 anos, eu tomo estatina porque eu tenho colesterol alto de família, hereditário. Eu tenho escutado muito, tenho amigos tomando remédio para colesterol, o colesterol nem é tão alto assim, mas é porque é de família. Geralmente só passou dos 200, né? Está 230. Então, assim, na realidade, o de família é uma explicação que o médico dá para encurtar a conversa. Tá? Existe uma coisa chamada hipercolesterolemia familiar, que é uma doença séria, uma doença que as pessoas têm... Mas aí é um colesterol super alto e normalmente, assim, são histórias de pessoas... O que é um colesterol alto? O que é alto? Qual é o que é alto? 300? Assim, as diretrizes da Sociedade Americana de Cardiologia de 2013 estabelecem o seguinte, olha que interessante, pessoal, então isso aqui eu vou reproduzir para vocês diretrizes oficiais, não sou eu que estou dizendo, são diretrizes. A partir de 2013, a Sociedade Americana de Cardiologia estabeleceu que a pessoa deve ser medicada não pelo nível de colesterol, e sim pelo risco que ela apresenta. E esse risco é calculado por uma calculadora de risco, que leva em conta não apenas colesterol, leva em conta idade, sexo, triglicerídeos, se a pessoa é hipertensa, se é diabética, coloca tudo aquilo na calculadora, a calculadora vai cuspir um número, que é o risco cardiovascular. Se esse risco for alto, deve tomar remédio, senão. Mas o colesterol, o nível de LDL, ele não decide por si só se a pessoa vai usar, a não ser quando ele passa de 190. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, LDL, não colesterol total, tá, pessoal? LDL, só pra deixar o colesterol claro ruim, a fração. Então, para responder a sua pergunta de uma forma bem objetiva, de uma forma que não vá nos comprometer, quer dizer, a gente não está assim dando conselho médico. Sim, a gente está aqui, isso é um bate-papo. Pela internet. Então, assim, isso deve ser discutido com o seu médico, com o seu cardiologista, mas a diretriz vigente de 2013 para cá é assim, se o LDL for acima de 190, isso é considerado autossuficiente para justificar o tratamento ou a alteração desse LDL por mudanças de estilo de vida, tá? Mesmo que a pessoa não tenha risco mais elevado na calculadora de risco. Entendi. Tá? Então, esse é o único, nesse então número assim, isolado, LDL 190. Mas a maior parte dessas pessoas que dizem, não, meu colesterol é alto de família, eu estou tomando remédio, e na realidade o colesterol é 220. 230. 230 e tal. Isso não justifica, nem mesmo pelas diretrizes oficiais da Sociedade Americana de Cardiologia, tomar remédio. É uma certa preguiça. Tá? É isso aí, é aquele negócio assim, o colesterol é alto, aí a pessoa diz, mas doutor, eu faço exercício, eu não fumo, eu sou magro. Sou magro, né? Então, e geralmente são pessoas aí magras. Aí a resposta mesmo. isso não adianta, isso é de família, isso é genético. Tá? Então, e aí prescreve o remédio. E veja bem, o profissional não está fazendo isso por mal, ele acredita nisso. Lógico. Tá? Isso eu queria deixar claro. Assim, ninguém quer prejudicar o outro, né? Mas às vezes... O que acontece é o seguinte, foram anos vendo nos congressos médicos o risco relativo ser apresentado. Aquilo que eu falei para vocês é uma redução de 1%
que no risco relativo é uma redução de 49,7%. E isso é mostrado num gráfico colorido, onde tem uma barra desse tamanho, que é a incidência de problemas cardíacos no grupo que tomou o remédio, e uma barra desse tamanho vermelho, que é o grupo que não tomou o remédio. E o sujeito vê aquilo ali e diz assim, eu tenho que prescrever. É para o seu bem. Certo? Então, assim, nem todo o médico domina a estatística, tá certo? Assim, então, vamos dizer assim, se eu fizer alguma coisa que está amplamente aceita numa diretriz, e o meu paciente evoluir mal, não vou ser culpado pelo sistema, tá certo? O Conselho Regional de Medicina não vai culpar o profissional porque ele estava agindo de acordo com as diretrizes. Tá? Se ele agir de uma forma que está cientificamente embasada, mas que não está consignada naquelas diretrizes, não é do senso comum? E se algo não for errado, bem, aí pronto. Tá? Ele está com um pepino na mão, tá certo? Porque ele vai ter que passar por um grande trabalho para justificar com base em uma série de estudos científicos, né? Por que ele agiu daquela forma, e muitas vezes ele vai ter que ouvir aquela argumentação contrária, sentindo, bom, então o senhor acha que o senhor é mais capaz e mais inteligente do que o doutor fulano, fulano e ciclano, que foram os médicos que fizeram essa diretriz e que são os papas da área. É uma situação complexa. Claro. Então, e é uma escolha, né? Eu quero entrar nessa ou não? Exato. Né? Quer dizer, uma escolha do profissional. veja bem, é tão mais fácil, é tão mais simples dizer assim, olha... Nadar com a maré, né? Nadar com a maré, né? Então, é mais seguro também, né? Assim, não é todo mundo que tem nesse esse sentido, embasamento todo científico, né? É garantido que se o paciente não for questionador, tá certo? Se ele chegar no seu médico e disser assim, olha, o meu colesterol está alto e eu estou muito assustado, e o que eu faço? Ok? É muito provável que ele saia com uma receita de remédio. Claro. Se ele disser assim, olha, o meu colesterol deu um pouco alto, mas eu estou vindo aqui conversar porque, poxa, eu tenho uma vida ativa, eu cuido do meu peso, eu como bem, tá certo? Eu não fumo, tá? Eu não tenho uma circunferência abdominal gigantesca. Eu estou no meu peso, ok? E eu vi aqui que, inclusive, os outros exames estão bons, né? Então, assim, eu quero saber o seguinte, está bem, eu preciso tomar algum remédio? Dessa forma, o cardiologista vai se sentir seguro, ok? Em dizer assim, não, tá bem, eu estou tratando com uma pessoa diferenciada, onde vale a pena eu gastar o meu latim, tá? Para dizer, olha, acho que no seu caso dá para manter assim. Ou, de repente, o cara vai explicar, olha, talvez seja o caso de usar remédio, bom, e aí você pergunta, tá, qual vai ser... Aí a sua parte, né? de questionador, né? Qual é o meu risco, quanto ele vai diminuir, tá certo? Então, assim... E qual é o efeito colateral disso também? E né? quais efeitos colaterais? Quer dizer, qual é o efeito colateral disso? Então, eu acho que a consulta deve ser um diálogo entre partes esclarecidas, né? E então a gente não está assim, nem demonizando o colesterol, nem dizendo também que ele não tem nada a ver com doença cardiovascular. Nós não estamos endeusando as estatinas e nem dizendo que elas são o veneno, o excremento do diabo, ok? Existem nuances na coisa, tá? Eu acho que a maioria das pessoas que usam estatina hoje em dia não precisaria usar, está usando para tratar um número no papel, números ligeiramente elevados, em prevenção primária, gente que não é doente e que vai ter pouco ou nenhum benefício, tá? Mas tem um subgrupo de pessoas que está usando que precisa usar, tá? E sim, existem pessoas cujo colesterol aumenta numa dieta low carb, mas aumenta as custas de HDL, os outros marcadores melhoram, essas pessoas estão melhores. E existem pessoas que fazem, especialmente o pessoal que, vamos dizer, porque tem isso. Eu nunca pude comer gordura na minha vida. Poxa, agora me disseram que é bom. Agora eu vou exagerar. Aí abriu a porta da picanha e do então assim, né? é comer a picanha com a capa de gordura, pegar a capa de gordura que a esposa cortou e come também. E aí pega um torresminho também, depois no final chega em casa, toma um café com manteiga, porque vai me dar uma energia. Tá? E aí de vez em quando um desses vai assim ter um colesterol de 400, eu já vi isso. Tá? Imagina, porque as pessoas não entendem que comer gordura não é suplementar a gordura. Exato, é perder o medo daquela gordura que naturalmente acompanha alguns alimentos. Em quantidades normais. Tá? De então, saciedade. Perfeito. A gente volta para a história da... Não é suplementar, a gordura, é comer. É porque a gente vê mesmo, gente tomando café da manhã com café com manteiga, óleo de coco, abacate...
aí come mais não sei o que lá e come um toicinho. Não sei então o quê. assim, não Tipo, precisa tudo isso. O dizer assim, perder o medo da gordura é por quê? Porque tem muita gente na consulta, tá? A parte que eu mais ouço, assim, vejo olhos arregalados, é quando eu estou falando sobre frutas. E se é uma pessoa diabética e tal, eu digo, olha, fruta doce e tal, você não pode comer, vai aumentar seu açúcar. Agora abacate pode. A pessoa abre os olhos. Pode abacate? Então, assim... Foi sempre, né? Tá de dieta. Isso prova que o medo da gordura era imenso. Quer dizer, assim, a pessoa, de todas as coisas que eu falo, assim, abacate. Então, perder o medo da gordura e dizer, olha, pode comer o abacate, não tem problema que ele tenha gordura. Mas, assim, tá tem certo? uma quantidade, como assim, tantos abacates, isso também, aí cai pra isso também, né, doutor? Assim, posso comer abacate comer todo dia, assim? Posso comer a semana inteira abacate? Olha, até acho que no caso do abacate pode. Ótimo. Boa. Bom, doutor, acho que a gente ajudou bastante. Super esclarecedor. Carol, que ama muito falar disso, que é o bom senso e nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Carol sempre fala disso. Não, eu sou a rainha, meu sobrenome devia ser Ana Carolina Meio Termo. Meio Termo. Carol sempre fala isso. Meio termo é vida. Tem algumas coisas onde o meio termo não se aplica, por exemplo, assim, açúcar. Não, não. Assim, não, tá bom, vai. Quase tudo é meio termo. Quase tudo. Tem algumas coisas que definitivamente são... porque a história do faça tudo com moderação me dá arrepios por isso. Então vamos fumar em moderação? Então, não. Tá certo? Tem coisas que não dá pra questionar. Vamos cheirar em moderação. Não. Não dá. Agora, então, eu acho que... Mas tá bem. Coisas normais. Coisas normais, meio termo. Pronto. Coisas normais, ilícitas, meio termo. Ilícitas, boa. E um outro ponto que eu acho bem importante a gente frisar, não sei se vocês concordam, não é o colesterol, não é só a gordura, gente. A gente é um organismo, a gente fala aqui no Hub for Life, né, doutor? Não é só alimentação. Então, assim, a gente nunca vai ter um vídeo aqui, a gente vai falar assim, olha, é só isso que tem que mudar e toda a sua vida será resolvida. Descobrimos a causa dos problemas e temos o tratamento. Não tem isso. E percam o medo da gordura, mas também não se jogue num pote de manteiga, né, gente? Fica aqui É isso aí. Fica aqui a dica. Até a próxima. E a gente vai deixar aqui embaixo algumas indicações de outros soltos. A gente vai falar aqui nos bastidores. A gente deixa aqui embaixo do vídeo pra vocês de livro, de alguns milhares de posts dele pra vocês, tá? Beijo, tchau. Tchau.